Olá, hoje, quarta-feira, é dia de conversar no Aqui Entre Nós com Fábio Altman, redator-chefe de Veja, sobre os Jogos Olímpicos. Estamos de olho, claro, já nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio e rememorando aspectos de outras Olimpíadas. Tudo bem? Tudo bem, Augusto. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Hoje, Fábio, nós vamos tratar de um fator que de vez em quando prejudica os Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos são a maior festa esportiva do planeta e assim deveriam ser sempre, mas também não escapa a interferências políticas. Perfeito. É natural que a Olimpíada também tivesse servido, foi natural que se tivesse prestado a propaganda política durante a Guerra Fria, né, os Estados Unidos, Cuba, União Soviética, e quanto mais medalhas, melhor seria o regime. Tudo bem. Perfeito. Isso aí melhorou até o desempenho de alguns atletas. Agora, nós vamos tratar aqui de Olimpíadas que sofreram a ingerência ostensiva da política. Qual foi a primeira, Fábio? Bom, o primeiro grande evento político numa Olimpíada aconteceu nos Jogos de 1936 em Berlim, na Alemanha. No auge do regime nazista. No auge do regime nazista, né? Havia 3 anos, o Hitler havia sido eleito, né? O Partido Nacional Socialista Alemão tinha sido democraticamente eleito. Foi eleito pelo povo. Depois o resto é história, né? Sabemos no que deu. Então, em 36, no auge daquela Olimpíada, portanto, uma Olimpíada que estava mergulhada naquele ambiente da Alemanha, né, da raça superior. Da raça superior, enfim. E houve um atleta negro americano, Jesse Owens, um atleta fenomenal, né, que ganhou as provas de velocidade e do salto em distância, tá, na frente do Hitler e os seus companheiros, num estádio lotado de alemães. E aquele foi um dos grandes choques, né, daquele momento histórico. E aqui eu faço um parênteses. Estamos vendo, né? Isso. A Olimpíada, ela sempre houve esses eventos de política, mas é possível imaginar, contar a história da civilização moderna por meio das Olimpíadas. Nós vamos ver esse caso de 36 e nas posteriores, de algum modo, o que ocorre de evento político numa Olimpíada ajuda a entender aquele momento histórico. De acordo, claro. Perfeitamente. Claro. E nesse caso, o que a gente tinha um país, a Alemanha, no início de um movimento político que havia sido deflagrado, se confrontando com todas as outras nações do mundo e, sobretudo, com essa questão da raça, que era um dos pilares, né, do ideário do Hitler, do nazismo. E você tem um atleta negro no nariz ali do Hitler ganhando as provas. É porque o que aparece mais claramente é a aversão, para ser até brando, do Hitler aos judeus, aos povos eslavos. Agora, ele também tinha horror aos negros, né? Eles não aparecem entre as grandes vítimas, até porque eram poucos lá. Perfeito. Na Alemanha, só por isso. Perfeito. E havia uma pressão assim tão grande em relação a essa postura, né, da nazista em relação a negros, mas a judeus também, evidentemente, que antes dos Jogos, algumas delegações, inclusive a delegação americana, chegou a tirar alguns atletas de origem judaica para que eles não disputassem as provas, colocou atletas negros, né? Melhorou do ponto de vista deles em alguns aspectos, porque colocou o Jesse Owens, por exemplo, para correr. Mas do ponto de vista alemão, né, da postura do governo alemão, não mudou muita coisa, né? Agora, tem um mito, Augusto, assim, que sim, é um mito, mas ele obviamente não justifica nada do que viria a acontecer depois e muito menos apaga esse evento. O mito é o seguinte, de que o Hitler não teria cumprimentado o Jesse Owens depois da vitória dele nos 100 metros rasos. Não cumprimentou, é verdade, é um fato, mas ele não cumprimentou nenhum outro atleta, inclusive não cumprimentou atletas alemães que venceram em outros dias. Não foi nenhuma deselegância endereçada ao Jesse Owens. Era o protocolo das cerimônias olímpicas, do posicionamento dele na tribuna de honra, assim,
o cenário dado era aquele, não tinha como É a bofetada do Obdúlio Varela no nosso lateral bigode, que nunca existiu. Nunca existiu. Né? Então é um mito que obviamente não diminui esse momento político. Ele ficou decepcionado. Totalmente, ele, assim, claro, gostaria que a Alemanha ganhasse mais medalhas, até porque a Alemanha ficou em primeiro lugar, né, na contagem geral. Dos Estados Unidos. 89 medalhas. Sem dúvida, sem dúvida. E olhando historicamente, assim, para encerrar esse capítulo das Olimpíadas de Berlim, numa linha do tempo da história europeia, da história do mundo, talvez esse tenha sido o último momento. A partir dali, de fato, esquentou o ambiente europeu. Em 1939 começa a guerra. E depois a Guerra Fria. Então esse era um evento, em qualquer linha do tempo que se faça, você põe 1939 ali como o começo da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. A invasão alemã da Polônia. Se puxar um pouquinho só para trás, você tem 36. E, obviamente, 33... Segunda Guerra Mundial, que inviabilizou a realização dos Jogos Olímpicos previstos para a Alemanha. Seria novamente na Alemanha, em 1940. Exatamente. Perfeito. Agora, Fábio, como você disse, dá para entender pelas Olimpíadas a época, né? A paisagem política, cultural do mundo e tal. E isso aparece claramente, a meu ver, em 1968. Sim. O mundo inteiro, quase todos os países do mundo estavam vivendo as agitações, manifestações de rua, a inquietação, sobretudo dos jovens. E disso não escaparia a Olimpíada do México. O que aconteceu, Lau? Qual foi o fato mais relevante? Na Olimpíada do México, é uma cena muito famosa, muito conhecida, no pódio da prova de 200 metros rasos. Tommy Smith sets a new world record in the 200 meters with John Carlos taking the prize. Tommy Smith e John Carlos. Os dois e um terceiro atleta branco. Esses atletas, na cerimônia, aí a gente vê a imagem, na cerimônia de premiação, eles sobem no pódio, erguem os braços e depois, na hora do hino americano, eles erguem um deles o braço direito, o outro esquerdo, com os punhos cerrados, que era a marca registrada dos Panteras Negras, né, do movimento americano dos Black Panthers. Houve muita confusão ali imediata e em seguida eles perderam as medalhas por uma decisão. Perderam as medalhas. E depois eles foram reabilitados no futuro, que é uma regra no Comitê Olímpico Internacional, de se evitar, de se proibir manifestações políticas em situações olímpicas. O pódio é um lugar nobre. E aquela, evidentemente, foi uma manifestação política. Obviamente, ao longo da história para frente, houve uma ou outra manifestação que o Comitê Olímpico não teve como barrar, sobretudo depois dessa. Enfim, a celeuma foi monumental, eles conseguiram tirar as medalhas, mas com o tempo tiveram que devolver, digamos, as medalhas. Que é absurdo, né? Se nós imaginarmos que a história da Olimpíada é a história do mundo, não faz o menor sentido você tirar a história do mundo das Olimpíadas. Perfeito. Né? Então, assim, embora não tenha passado de uma provocação, né, eles foram muito espertos no sentido que sabiam que o mundo inteiro estava ali olhando, fotografando, filmando. Foi um tremendo marco, mas não serviu para muita coisa, né? Era um protesto, digamos, vazio, mas que ajudou a ser confrontado com o que ocorreu no resto do mundo. Exatamente, mas que ajudou a desenhar um pouco aquele momento histórico, né? Você tinha a invasão da Tchecoslováquia, você tinha as manifestações de maio de 68 em Paris. No Brasil. No próprio México. Inclusive com estudantes. Houve um massacre. Foram mortos, houve um massacre poucos meses antes dos Jogos Olímpicos. Enfim, aí você tinha o assassinato do Bob Kennedy, Martin Luther King, ou seja, um ano, segundo o Zuenir Ventura, o ano que nunca terminou. E esse momento olímpico ajudou a construir essa ideia do ano que nunca terminou, com repercussões políticas, históricas eternas, né? Que até hoje perduram. O Fábio, eu conversando nas Olimpíadas de 84, eu estava conversando com o Bebeto de Freitas, que era técnico da seleção de vôlei do Brasil, a seleção de prata, né? Ganhou a medalha de prata em Los Angeles. Ele me disse o seguinte, ele falou, olha, houve a história dos Jogos Olímpicos, você tem de dividir em antes de 1972 e depois de 1972. Antes de 1972 era uma festa
a cidade olímpica, né? Perfeito. O alojamento dos atletas, porque você ia de um para outro, convivia com todo mundo, não havia nem segurança. E o que aconteceu em 72 mudou tudo. Queria que você comentasse até porque você não estava lá, porque você é muito jovem, mas os teus pais estavam. Bom, 72 talvez tenha sido o evento político mais famoso de todos numa Olimpíada. E o mais dramático. O mais dramático, que foi o atentado do grupo a favor da libertação da Palestina, o Setembro Negro. Setembro Negro. Que resultou, no final de tudo, 18 mortes, sendo 11 mortes de atletas e autoridades da delegação de Israel. Tá? Enfim, eles invadiram a Vila Olímpica, né? 11 numa delegação bem pequena. Bem pequena. Sequestraram os atletas e aí ao longo de todo um dia, uma tarde, o desfecho se deu durante a noite. Alguns foram mortos ali mesmo, na Vila Olímpica. Outros foram mortos a caminho do aeroporto, né? Os terroristas exigiram uma troca por prisioneiros, fizeram uma negociação, houve uma operação desastrada que resultou na morte de todo mundo. Exato, da polícia alemã. Há um documentário extraordinário, inclusive ganhou o Oscar de melhor filme, que se chama Um Dia em Setembro, que relata que é extraordinário. É documentário? Um documentário espetacular. Eles conseguem, inclusive, falar com o único terrorista que sobreviveu. Eles localizam, nesse documentário ele dá um depoimento com a imagem borrada para não se identificar. É extraordinário. E uma coisa muito curiosa, Augusto... E foram assassinados os organizadores ao longo dos... Houve depois uma vingança. Né? Eles mataram os atletas israelenses. Isso um outro filme. Do Spielberg mostra isso. Exatamente. Né? A caça do governo israelense aos terroristas, né? Enfim, é um episódio... Da Golda Meir. Golda Meir, realmente dramático. Mas esse documentário, ele mostra um ponto que você chamou a atenção, a tranquilidade na Vila Olímpica, nos dias que antecederam o atentado, e mais do que isso, na hora que tem o atentado, a falta de mecanismos de segurança e defesa do governo alemão. E aí é um reflexo... Ninguém esperava. Então, mas aí é um reflexo de Berlim, 36, um reflexo da Segunda Guerra também. Exatamente. O governo alemão tinha a obrigação nos Jogos Olímpicos de Munique de 72 de demonstrar paz, tranquilidade. Você imaginou se o governo alemão põe soldados na rua e cria uma situação militarizada? Aí você torna mais nítida a memória de 36. Exatamente. Então, de modo a levar isso de um modo mais suave, intencionalmente, ok, que era um outro tempo, estamos falando de 1972, mas a segurança era um pouco frouxa. Era o que a Alemanha queria mostrar ali, um momento de unificação, de paz, de tranquilidade. Na hora que ocorre o atentado, inclusive as roupas com que vestem as autoridades, essa imagem na janela, essa imagem mais conhecida, eles não tinham nem equipamento adequado. Sim. Não aceitaram ajuda externa, o filme mostra isso também, houve uma negociação para que grupos de segurança de outros especialistas ajudassem. O governo alemão, compreensivelmente, até não aceitou. Foi uma tremenda confusão, assim, foram, acho que 36 horas de improvisação total. Agora, é inacreditável, como disse o Bebeto, que, enfim, é uma Olimpíada antes e depois, e, no entanto, os Jogos Olímpicos pararam durante um dia. Só houve uma cerimônia no estádio, no fabuloso Estádio Olímpico de Munique, e no dia seguinte os Jogos prosseguiram. Uma curiosidade... Seus pais? Vou contar um relato pessoal. Eles estavam lá. Estavam lá, um relato pessoal, mas acho que é pequeno, mas ajuda Sim, é a reação de um brasileiro. Isso, ajuda a explicar um pouco, inclusive aquele momento histórico da sociedade brasileira no mundo. Meus pais foram como turistas, foram assistir os Jogos Olímpicos em Munique, compraram passagem, um pacote de turismo e foram com um casal de amigos. Curiosamente, eu me lembro disso, não havia lugar nos hotéis em Munique, eles ficaram em Salzburg, a terra do Mozart, que fica a 100 e poucos quilômetros de Munique, iam todos os dias, e minha mãe no segundo, terceiro dia desistiu, mas meu pai continuou todo dia indo. Bom, e como é um hábito nas famílias brasileiras de classe média, ficamos nós com nossos avós em casa, né? Eu era criança com meus irmãos, via pela televisão, sabia mais ou menos o que estava acontecendo, porque meus pais estavam lá, então isso era o bacana. Bom, aí ocorre o atentado. Obviamente meus avós, adultos e tal,
ficaram perdidos, porque o fluxo de informações, óbvio que a gente via na televisão, no rádio, mas demorava horas até que as notícias chegassem, não tinha internet, obviamente, né? Claro. Não tinha WhatsApp, celular, as chamadas telefônicas, tanto do Brasil para a Europa como para a Europa, da Europa para o Brasil, se exigia que você marcasse com a telefonista um horário para ligar, ou seja, praticamente incomunicável ficaram meus pais e meus avós começaram a ficar preocupados. O que aconteceu? Porque a notícia que se tinha era o seguinte, a grosso modo, um grupo palestino fez um atentado contra o grupo de judeus, né? Meu pai E você é de ascendência então, judaica. não se sabia o que tinha acontecido. No dia seguinte, o meu pai mandou um telegrama, sim, tudo bem, era só isso. Era o que bastava para dizer que Perfeito. os jogos vão continuar, está tudo E tudo ele em continua ordem. assistindo. E ele continua viu as assistindo. provas. E os Jogos Olímpicos continuaram, de fato. Assim, Continuaram. É inacreditável, talvez aí resida até a força da Olimpíada. Você tem esse marco dramático, mas o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, em termos de esporte, também ficou para a história. Claro, e se você interrompe as Olimpíadas, aí sim Então, e o que se consuma a vitória total dos terroristas. E o que aconteceu antes, Augusto, é também um negócio extraordinário, que foi o Mark Spitz. Antes do atentado, na primeira semana dos Jogos Olímpicos, Mark Spitz ganhou 7 medalhas de ouro, atleta judeu, de origem judaica também. Ele foi rapidamente colocado num carro no aeroporto, ele saiu de Munique, porque não sabia exatamente o que se queria, né? Se era só um ataque à Vila Olímpica, se iam sequestrar os atletas, assim, mas... E os Estados Unidos estão sempre no cenário político, então, são... Lembramos o que aconteceu antes, e o que aconteceu depois também é um grande momento olímpico, aquele jogo de basquete União Soviética e Estados Unidos. Isso. Que a União Soviética ganhou por 1 ponto de diferença, Exatamente. sendo que 3 segundos antes estava ganhando os Estados Unidos. Isso nós vamos falar num outro programa. Sim, quer dizer, aliás, vamos falar, quer dizer, a Olimpíada de Munique merece mais espaço na nossa conversa, e terá, para que a gente trate desses aspectos esportivos. Porque, assim, esportivos e acho que, assim, e somado à Guerra Fria, né? Assim, Claro. todos os elementos esportivos, políticos estavam ali nos Jogos de Munique. Tudo ali. Agora, Fábio, depois disso, quer dizer, a Olimpíada, as potências que se opunham, na época, União Soviética e Estados Unidos, voltaram a tentar transformar o resultado da Olimpíada num fator de propaganda política. Mas vieram depois os boicotes. E aí já houve a interferência, por exemplo, do Jimmy Carter, que era presidente dos Estados Unidos, que foi ele que sugeriu o boicote, ou coordenou o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou. Foi isso? Isso. Bom, então, naquele momento... Que também ficaram lembrados por outra imagem. Isso. Então, vamos lá. E depois você fala, então, dessa imagem. Você tá fala, bom. você fala. 1979, um ano antes, portanto, dos Jogos Olímpicos de Moscou, a União Soviética, então União Soviética, invade o Afeganistão. O mesmo Afeganistão que agora tem problema com os Estados Unidos. Exatamente. Enfim, bom, isso é Mas outro... agora nem temos mais União Soviética. Isso é um outro capítulo. Mas, enfim, invade o Afeganistão e essa é a motivação do boicote. Os Estados Unidos exigem que a União Soviética saia do Afeganistão. Caso contrário, seus atletas não vão aos Jogos Olímpicos e os Estados Unidos liderariam um grupo de outros países que também não iriam, o que aconteceu. Então, Perfeito. Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 não contou com a participação da segunda grande potência, que era então a União Soviética, né? A União Soviética era a segunda grande potência. Perfeito. E como retaliação numa evolução política natural, nos Jogos de 1984, os Jogos em Los Angeles, houve um boicote invertido. Então, os países do eixo soviético não foram aos Jogos de Los Angeles. Então, nós tivemos 8 anos de Jogos Olímpicos estranhos, né? Porque você não tinha, em algumas modalidades, a totalidade das forças. E muitas vezes grandes duelos, grandes embates se davam entre os Estados Unidos e a União Soviética, Claro. ou Estados Unidos e os satélites da União Soviética. Você acabou de falar do basquete de Por exemplo. 72. Não aconteceu, né?
né? Tanto nos Jogos de 80 como nos Jogos de 84, você não teve União E Soviética. não era pouca coisa não, né, Fábio? Estou vendo aqui na Olimpíada de 80, que 61 países boicotaram. Era muita coisa. E acaba resultando em vitórias, algumas até um pouco esquisitas. Vou dar um exemplo. Na prova dos 100 metros rasos em Moscou, o vitorioso foi um atleta inglês do Reino Unido. O Reino Unido não boicotou os Jogos Olímpicos, foi. Interessante. E houve até uma polêmica depois, alguns anos depois, ele lembrando desse episódio, ele fez a constatação que é verdadeira, que soou como racismo, mas não era só uma constatação. Ele disse, eu fui o último branco a vencer os 100 metros, e é verdade. O que é muito raro mesmo. É verdade, não. Então, em 1980, ele ganhou os 100 metros. Depois, aí a gente tem Carl Lewis, aí, sucessão de vitórias dos 100 metros de atletas negros. Mas ele disse isso, provocou muita confusão. E era um atleta, esse Alan Wells, o nome dele, mediano. Um atleta mediano, mas ganhou os 100 metros. Claro, agora uma constatação animadora, né? Hoje seria inviável qualquer tentativa de boicote. Ninguém boicota, ninguém pensa nisso. Não se usa os jogos para isso. Aí. Não se usa. Desse ponto Tudo de bem, vista... acabou a Guerra Fria e tal, mas você tem um monte de problemas políticos. Sem dúvida, não interfere. Não interfere, não interessa. Né? Esse jogo terminou. Aí sim é o fim da história, né? Como definiu o Fukuyama. Nesse caso, agora, Fábio, o que houve em Atlanta, aquele atentado, aquilo ali foi um espasmo terrorista, né? Porque Atlanta, não é uma coisa organizada, como foi o atentado. Foi uma bomba, né, que explodiu no Parque Olímpico de Atlanta, que, aliás, é preciso ressaltar, de todas as Olimpíadas, a Olimpíada de Atlanta, enfim, deu tudo certo, funcionou, mas é a cidade que com mais desleixo tratou as Olimpíadas. Você estava lá? Não estava, mas ouvindo amigos que estiveram, cobrindo. E sim, lendo, conversando com as pessoas, era algum desleixo no alguma displicência, assim, uma cidade bem preparada para qualquer grande evento. A Olimpíada é mais um evento e a Olimpíada não é mais um evento qualquer. Então, havia um ambiente ali de quase rotineiro, né? Então, é preciso ter isso em mente também, que era uma cidade que estava... O que facilitou, na verdade, a explosão de uma bomba de um alucinado que depois foi condenado à prisão perpétua. Ele provocou a morte de 2 pessoas e 100 feridos, um pouco mais. Mas era um maluco fundamentalista religioso, não islâmico, e que jogou uma bomba e realmente disso ninguém está livre. Pode acontecer. Agora, Fábio, para encerrar o nosso programa, eu queria que você falasse sobre... os Jogos Olímpicos do Rio nesse contexto. Quer dizer, eu não me sinto preocupado com esse negócio, não. Eu acho que entenderam que desde 72 acho que entenderam que você confundir terrorismo com Jogos Olímpicos, isso não funciona, certo. Não dá não certo. Funciona. Mas eu queria te ouvir. E acho que até do ponto de vista do cenário político internacional, embora a gente tenha a crise dos refugiados, a eterna questão palestina com Israel, isso é permanente, mas já há alguns jogos isso não vem à tona. Mas você vê, a última manifestação política relacionada com esse conflito foi a de 72. Exatamente. E se a gente imaginasse assim, que nesse mundo globalizado, com o capital globalizado, assim, isso se reflete também nas Olimpíadas, ou seja, dificilmente vai ocorrer, certamente já sabemos que não tem boicote, isso já é dado, porque senão já teria sido anunciado, já saberíamos. É possível que aconteça uma ou outra manifestação isolada, como você disse, ninguém pode escapar de um louco, pode acontecer. Claro. Mas um evento político, de manifestação política, e aí eu ressalto também que não vale, como aconteceu na Copa das Confederações e um pouco na Copa do Mundo, protesto contra o governo. Isso aí também não é manifestação política, isso não vai sair. Isso não vai sair nem no jornal nenhum, lugar nenhum do mundo. Vai ser um evento ali muito localizado que vai atrapalhar o trânsito, assim, mas manifestação política mesmo, que tente mudar algum caminho internacional, eu acho que isso não vai acontecer nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ou seja, nos nossos programas daqui a 10 anos, não estaremos falando de política e Rio em 2016. Certamente não. Maravilha. Fábio, foi um prazer conversar com você. Obrigado. Estaremos de volta na semana que vem. Eu lembro que o Fábio Altman coordena a cobertura
da revista Veja, a cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, desde já. Está terminando mais um Aqui Entre Nós com Fábio Altman, mas a programação de TV já não para.